Olá, eu sou Marcos Françoia, um pai, marido, filho e irmão. Uma pessoa com muitos sonhos, acredito que assim como você que me escuta. De família de origem simples, iniciei a minha carreira profissional aos 12 anos de idade como entregador de jornais. Debaixo de chuva, frio ou muito sol, lá estava eu diariamente cumprindo o meu papel de levar informações às pessoas. Desde cedo aprendi que para conquistar um degrau a mais na vida, eu tinha que ter resiliência, fazer as coisas de uma forma diferente, adquirir conhecimentos e criar uma capacidade diferenciada de me relacionar com as pessoas. Superando as dificuldades que me foram apresentadas e convivendo com os outros, consegui construir um currículo intelectual bastante interessante, bastante significativo, inclusive com formação técnica comportamental internacional e uma carreira profissional de sucesso. Atualmente sou empresário, conselheiro e consultor empresarial, administrador judicial e professor. Além de desenvolver palestras e treinamentos técnicos e comportamentais, pois tenho formação como Master e Training em Programação Neurolinguística, além de análise comportamental e formação internacional em coaching. Mais fácil. Se quiser conferir meu currículo completo, consulte o meu site www.marcosfrancoia.com.br ou da minha empresa www.mbfagrobusiness.com. Garanto a vocês que vivenciei na prática muitas das dificuldades que talvez você esteja encarando hoje ou ainda irá enfrentar pela vida. Não foi fácil, mas eu venci entendendo o ciclo da superação e aprendendo a navegar por ele. Você vai entender o ciclo da superação e como tenho aplicado esse método transformador para pessoas e empresas. Vai começar a ter entendimentos para transformar a sua vida. Pegue seu caderno de anotações, pois certamente durante a minha fala você terá diversos insights, ideias e até mesmo temas para que você possa refletir depois. A vida é composta por ciclos de alto e baixo desempenho, que levam ao sucesso ou ao fracasso. Eu também passei por esses ciclos. Aliás, passo até hoje, porém com a diferença que atualmente eu sei navegar por esse ciclo. Você também já passou por esse ciclo e está vivenciando-o agora, nesse exato momento, assim como todas as pessoas do mundo estão. Desde cedo, eu tive que enfrentar vários desafios e pude entender naquela época que eu precisava desenvolver 3 ferramentas para me superar e para ser reconhecido no meio da multidão. 1. Relacionamento. A capacidade para conviver com pessoas e ser aceito pelo grupo e ainda de estar bem comigo. 2. Resiliência. Engolir sapos e fazer pratos saborosos com eles. 3. Autoridade. Construir a minha autoridade para que as pessoas me admirassem e precisassem de mim. Porém, mesmo trabalhando com essas 3 ferramentas, no dia a dia ainda eu continuava me sentindo fracassado em algumas ações. Me sentia como um soldado com as melhores armas, mas que perdido no caminho sempre segue em direção à linha inimiga, se colocando em risco. Essa era a sensação que eu tinha. Eu ia crescendo profissionalmente, mas pessoalmente me sentia vazio, um enorme vazio, com muito desgaste e como se eu estivesse na direção errada, nadando contra a maré. Me especializei em reestruturação de empresas e já naquela época, assim como é hoje, convivia diariamente com pessoas que tinham muito sofrimento, com muito baixo astral, pessoas às vezes negativas, empresas com dificuldades, com muitas dificuldades e empresários abalados mentalmente e fisicamente, muitas vezes doentes, pensando até em dar fim à vida. Famílias e sociedades desgastadas. Analisando os motivos que levaram as empresas para essa situação, pude identificar que o principal era o padrão comportamental da pessoa no comando e que esse padrão se repetia em todas as lideranças das empresas que quebravam, que tinham dificuldades econômicas. O mesmo padrão que a pessoa adotava na empresa, adotava na vida pessoal e assim conseguia se frustrar em todas as áreas de relacionamento, ou seja, profissional, familiar, social, espiritual, financeira e outras. Porém, de forma bastante interessante,
Algumas pessoas tinham o mesmo padrão comportamental daqueles que fracassavam, mas conseguiam se superar apesar de terem estampados em seus rostos o desgaste físico e mental. Ou seja, pessoas com o mesmo padrão fracassavam nos negócios, na vida pessoal, e outras se superavam, porém com muito desgaste, com muita dor. No entanto, outras pessoas, um terceiro grupo com um padrão mental mais positivo, visionário, navegavam nos negócios, na vida pessoal, tendo sucesso e prosperidade e com muita saúde e felicidade. Mapeando esses padrões comportamentais e que ferramentas essas pessoas de sucesso utilizavam, comecei a aplicar o uso desses padrões no meu dia a dia. O resultado foi um sucesso e com um menor desgaste emocional. Minha decisão foi de levar para as estruturas organizacionais a conscientização da necessidade de mudar esse padrão, adotando o padrão visionário. O segundo passo após a conscientização foi aplicar as ferramentas para que as pessoas incorporassem essa nova forma de agir e a partir daí pudessem se recompor no estado atual e buscar níveis melhores e crescentes. Eureka! O ciclo da superação estava em minha mente e funcionava. Porém, não há milagres. Não há vara mágica que após o toque tudo muda. Para navegar no ciclo da superação é preciso ação, persistência e uso nas ferramentas de relacionamento, resiliência e autoridade, bem como de outras que ainda vou passar para você que me assiste. Vou lembrar que esse ciclo foi mapeado por mim através de estudos e aplicação prática. Vocês não irão encontrar isso em livros, até eu lançar o meu livro sobre o assunto. Verão sim esse assunto na internet e confirme lá que ele está sendo tratado por mim e por minha equipe. Então vamos lá, continuando. Como é composto e como funciona o ciclo da superação? Ele é composto por duas fases, que chamo de fase bumerangue e fase flecha. Ambas levam ao sucesso, porém é preciso observar o seguinte: a fase bumerangue é composta por 4 etapas que são o procrastinador, alterador, fazedor e perdedor. Essa fase até pode te levar à superação e ao sucesso, porém com muito mais sofrimento, desgaste e com muita dor. Isso mesmo, com muita dor. Na fase bumerangue, as chances são maiores de te levar à perda e ao fracasso. Já a fase flecha é composta por 3 etapas, que são planejador, compartilhador e superador. E é uma fase que pode te levar mais rápido à felicidade e à prosperidade, sem dor. Calma, vou explicar isso em detalhes. Na vida pessoal e nos negócios, tudo se inicia a partir de um desejo ou uma vontade de possuir algo, de estar em outro nível, ou de construir alguma coisa que produza resultados positivos. Todas as nossas conquistas um dia nasceram desse desejo, que é um sonho. Enquanto não é realizado, enquanto não sai de nossa mente e não se transforma em algo prático e palpável, é um sonho. Fiquem com essa ideia do sonho, que é esse desejo de realizar algo, de buscar uma meta, um objetivo. Segura essa ideia por alguns instantes. Acredito que você já ouviu um dia aquela frase: se não for por amor, que seja pela dor. Eu ouvi muito isso da minha mãe. Geralmente os pais gostam de lembrar dessa frase, e os avós, não é mesmo? Se você já ouviu, sabe o que eu estou dizendo. O ciclo da superação carrega uma sabedoria de nossos mestres familiares, que apesar de não conhecerem essa ideia do ciclo da superação, eram guiados pela sabedoria do instinto materno. O ciclo funciona com dor. Se for praticado com conhecimento e sabedoria, a dor é um direcionador para resultados positivos e nem é sentida. Porém, o inverso é triste e muito doloroso. Se praticado sem o conhecimento e sabedoria, a pessoa sofre, sente muita dor e por isso pode fracassar. Vamos voltar lá no sonho? Enquanto temos um desejo, uma meta e não agimos para colocar em prática, temos um sonho. O ciclo da superação inicia-se a partir do sonho. Nesta etapa, enquanto ainda é sonho, estamos na etapa do sonhador. Estão vendo a dor aí? O sonhador.
prática, temos um sentimento inconsciente de que algo nos falta. Muitos traduzem como um sentimento de vazio. É isso mesmo. Temos uma dor porque algo nos falta. Uma dor que muitos não compreendem e sofrem sem saber o que é. Uma dor que se traduz em síndrome do pânico ou síndrome da insatisfação, da impaciência, da incapacidade, da inutilidade, da incompreensão. Também se traduz em dores musculares, desarranjos intestinais, medo, pressão alta, etc, etc, etc. Também a dor do fracasso. Muitas metas da vida pessoal ou projetos dos negócios fracassam por não ser colocados em prática. Não agir é uma forma de fracasso. O que eu quero dizer é que se você quer buscar uma meta pessoal, como exemplo, comprar um carro, construir uma casa, fazer uma grande viagem, alavancar a sua carreira ou outras metas, ou se você quer criar ou alavancar seus negócios, como abrir uma empresa, alavancar uma empresa ou desenvolver um projeto dentro de uma empresa ou aumentar suas vendas, tudo isso está sujeito a você escolher o caminho certo no ciclo. Há duas opções: entrar no ciclo pela fase bumerangue ou entrar pela fase flecha. O que eu tenho visto é que as pessoas escolhem o pior caminho para seus projetos pessoais e pessoas escolhem o pior caminho para levar seus negócios a resultados positivos. As pessoas, em sua maioria, escolhem entrar no ciclo da fase bumerangue. Para se ter uma ideia, uma pesquisa mostra que 70% da população mundial vive abaixo do padrão de vida considerado adequado para a cultura de cada país, ou seja, 30% vive acima do padrão médio de vida. Outra pesquisa mostra que 30% da população mundial planeja sua vida e seus negócios, fazendo um projeto de vida ou um plano estratégico. Isso mostra que 70% da população mundial entra no ciclo da superação pela fase bumerangue, aquele que até pode levar ao sucesso, porém com muito mais sofrimento, com muito mais dor. Por isso a importância de entender o ciclo da superação. A maior parte das pessoas escolhem deixar o seu momento sonhador e entrar na fase bumerangue, iniciando-se pela etapa do procrastinador. O procrastinador arruma desculpas para não agir. Sempre tem motivos para justificar a inação ou para sabotar suas metas ou ainda estabelece prazos futuros. Joga tudo para frente, empurra com a barriga, empurra as datas e suas ações. Acredito que vocês já viram algo assim. Na segunda-feira começo a fazer regime, no ano que vem volto a estudar, não tenho dinheiro para fazer isso, não tenho dinheiro para fazer aquilo, as pessoas não gostam de mim, esse projeto não vai dar certo, nunca vi ninguém conseguir isso, hoje estou cansado, fica para amanhã, fulano tem sorte. Sabe aquela pessoa que nunca chega no horário para um encontro? Ou que deixa as pessoas esperando? A pessoa não percebe que atrapalha ou que incomoda. É um hábito. E como todo hábito se torna natural para a pessoa, mas pode ser um grande problema para conquistar pessoas e fazer bons negócios. Digo que o procrastinador tem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu fui sempre assim, eu vou ser sempre assim. Já ouviram alguém dizendo isso? Ou você aí também faz isso? Não fique triste se você fez ou faz isso. Eu também já fui assim. O procrastinador, de forma consciente ou mesmo inconsciente, empurra o sofrimento para frente. Se sente uma dor por não realizar na etapa do sonhador e sabe que para agir terá que dispor de ações que demandam algum tipo de sacrifício, a melhor opção passa a ser procrastinar, deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Sobre haver sacrifícios, toda mudança requer algum tipo de sacrifício. Quer emagrecer, terá que diminuir ou eliminar certos tipos de alimentos, geralmente os mais saborosos. Quer colocar um projeto em prática, terá que decidir quanto tempo dedicar e investimento dedicar nesse projeto. Terá que aceitar críticas. Tudo tem algum tipo de sacrifício.
O procrastinador está na etapa que entende que o sacrifício significa dor, e não é. Enquanto ele acha que ainda é dor, a solução que enxerga é protelar, procrastinar a ação. Porém, continuará com uma dor ainda maior, justamente por não estar fazendo nada. O tempo passa e o não realizar seus sonhos, suas metas, seus projetos, deixa a pessoa ainda mais angustiada, triste, deprimida e com um vazio ainda maior no peito, uma dor ainda maior. A solução encontrada ou o remédio que o procrastinador encontra é alterar o tamanho de seus sonhos, de suas metas. Aí, para tirar essa dor que agora está ainda mais forte, o procrastinador, depois de sofrer muito, passa para outra etapa da fase bumerangue. Passa para a etapa do alterador, aquele que altera o tamanho da sua dor. Já falei do sonhador e do procrastinador, e agora eu vou falar do alterador. Isso mesmo. Alterador é quando a pessoa, incomodada pela dor de não realizar, de não concretizar seus projetos, de procrastinar, resolve diminuir o tamanho dessa dor. Para isso, reduz o tamanho do seu sonho. Vai fazendo um projeto diferente, menor. Se a meta era emagrecer 10 quilos, 5 já está bom. Se a meta é cursar uma faculdade, talvez um curso técnico já resolva. Se a meta é faturar X mil reais, X menos 1 já está bom. Talvez X menos 1 não pague nem os custos do projeto, mas quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Há uma história da cultura Zen que é assim: uma pessoa estava na rua, embaixo de um poste de iluminação, procurando algo desvairadamente. Um homem que passava, curioso e tentando ajudar, perguntou: Senhor, o que é que está procurando? O homem respondeu: minhas chaves. Mas onde você as perdeu? Perguntou o bom samaritano. Perdi dentro da minha casa, respondeu o homem que procurava as chaves. Sem entender, o bom samaritano perguntou novamente: mas então por que está procurando aqui fora, na rua? O homem respondeu: porque dentro da minha casa está escuro. Moral da história: muitas vezes tendemos a fazer o que é mais fácil e nem sempre o que é fácil é correto. Nos metemos a realizar algo seguindo caminhos que não levam a lugar algum. É exatamente isso que acontece com o alterador. Sente-se tão perdido e com uma cobrança interna muito grande por não estar realizando, que aceita qualquer caminho para diminuir o fracasso, a dor do fracasso. Quer achar uma luz para a sua escuridão e acaba se enfiando num beco sem saída. Outro sentimento que leva a pessoa a alterar suas metas é a ansiedade. O ansioso quer ver resultados rápidos. Quando resolve colocar em prática algo, pula etapas e muitas vezes altera o tamanho de suas metas, pensando atingir mais rápido, o que certamente leva ao fracasso ou à insatisfação por não estar realizando algo do tamanho que desejava. O alterador investe grana e tempo geralmente e perde muito, pois tem que refazer o serviço. Já ouviram aquela sabedoria popular: quem tem pressa come cru? É assim que funciona. Você já realizou algum trabalho na correria e teve que refazer novamente por não atender às necessidades? Você conhece alguém assim, que faz tudo na pressa e faz pela metade? Essa pessoa muito provavelmente está na etapa do alterador. Com metas alteradas, não há mais justificativa para não realizar. O alterador sofre. Se você já reduziu o tamanho do seu projeto, agora só lhe resta partir para a ação. Ou parte para a ação ou quebra, adoece e volta a estaca zero, lá no sonhador novamente, como fracassado. Alguns ficam nessa etapa, mas a grande maioria resolve colocar em prática a sua nova meta e para isso vai trabalhar. Alterou, vai trabalhar, vai fazer, passando para a etapa do fazedor. Já falei do sonhador, do procrastinador, do alterador e agora vou explicar o fazedor. Voltando um pouco na etapa do alterador, quando a pessoa altera o tamanho de seus objetivos, querendo encurtar o tempo
ou querendo fugir das responsabilidades e sacrifícios, ou ainda por medo de enfrentar novos desafios, a pessoa chegou ao limite psicológico e a dor de não fazer já é crônica. Muitas pessoas nessa etapa já carregam um fardo de frustrações. A partir daí, ou fracassa ou parte para a ação, pois todas as desculpas para não agir já se esgotaram. Passam a colocar em prática métodos para conquistar seus objetivos. Métodos estes não planejados, não testados, muitas vezes milagrosos, ou melhor, duvidosos. Um exemplo legal para isso é o desejo de emagrecer. A pessoa procrastinou, alterou o peso desejado e agora vai colocar em prática. Mas como já perdeu muito tempo não fazendo e já está esgotado mentalmente em relação ao assunto, resolve agir através de métodos ortodoxos. Regime do carboidrato, regime da proteína, jejum, etc. Programa academia, por estar extenuado pela dieta de risco imposta, sente-se cansado e ainda mais esgotado. Um dia come muito, um dia come pouco e assim vai, na média não emagrece. Faz e quando sobe na balança não vê resultados. Quantos empresários são assim? Não planejam suas metas, procrastinam, alteram e quando não tem mais desculpa, partem para fazer. Trabalham muito, trabalham tanto e sem planejamento, que não tem mais tempo para os amigos, tempo para a família, nem mesmo para cuidar de si próprio. Alguns podem até ganhar dinheiro nessa etapa, mas são tristes, deprimidos, sozinhos e vazios. Muitos se entregam à bebida, às drogas e à prostituição, achando que isso é um modelo de felicidade. Tenho certeza que você conhece pessoas assim. Quando a pessoa chega nessa etapa, ela tem muita dor. A dor do abandono, a dor da ganância, a dor da mesquinharia, dor do cansaço físico e mental, dor espiritual. A dor da alma se reflete no corpo físico. E aí precisa ser feito algo. A dor é insuportável e precisa acabar. É quando a pessoa passa para a pior etapa do ciclo da superação, que é a etapa do perdedor, aquele que quer a qualquer custo acabar com a sua dor. A pior etapa do ciclo da superação e a mais triste e mais perigosa é a etapa do perdedor. É nessa etapa que as empresas quebram e as pessoas ligadas a ela pensam em desistir da vida. Um dos requisitos profissionais pelo qual sou mais acionado é para reestruturar empresas, o que eu chamo de trazer empresas novamente aos negócios. Só que o organismo empresa é formado por pessoas e para recuperar a empresa é preciso trazer pessoas novamente à vida, a respirar livremente, poder pensar em soluções. Nesse meu trabalho, já presenciei empresários tendo AVC, acidente vascular cerebral, crises de pressão alta, crises de pedra no rim, choros, desespero e muito conflito societário e familiar. É aí que a minha habilidade para trabalhar com o ciclo da superação faz a diferença. Identificar a etapa mental que a pessoa se encontra e a etapa que os negócios estão direcionados me permite encontrar a ferramenta certa para reorganizar a empresa e a pessoa, reorganizar o ambiente corporativo. Quando a pessoa está nesse estágio de estresse máximo, emocional, físico e mental, está na etapa do perdedor. É quando a pessoa não aguenta mais tanta pressão e o corpo e a mente desistem, entrando em colapso físico e psicológico. Abre-se a ferida e deixa vazar o líquido infectado. Quando a pessoa chega nesse estágio na vida pessoal ou nos negócios, chegou o seu fracasso. Empresas quebram e pessoas pensam em pôr fim à vida. É preciso ter a coragem para olhar para cima, levantando a cabeça e seguindo em frente, mesmo tendo seus sonhos frustrados. A partir daí, volta-se à estaca zero e pode ser feita uma nova escolha. Essa etapa é o ponto em que o bumerangue volta à base. Se mal lançado, pode voltar a se perder no caminho. Quando a pessoa está na etapa perdedor, volta ao estágio inicial, lá no sonhador, e novamente tem dois caminhos a seguir.
a partir de seu sonho, entrar novamente na fase bumerangue através da etapa do procrastinador, passando por todas as fases de dor e recomeçar o ciclo com muito sofrimento e com uma chance enorme de fracassar, ou usar todo o seu conhecimento adquirido durante o trajeto pela fase bumerangue e escolher entrar na fase flecha através da porta do planejador, a fase que levará mais rápido e certamente ao sucesso, à prosperidade e à felicidade. Infelizmente, a maior parte das pessoas continuam escolhendo o caminho mais difícil. Meu Deus! Acredito que, assim como eu, você entendeu que estar na fase bumerangue é triste, é sofrido e com muita dor. Só de explicar como funciona a etapa eu já fico meio que incomodado, querendo acabar logo o assunto para lhe mostrar o melhor caminho. Como um dia eu também já passei por essa fase, eu sei quanto ela é pesada, quanto sofrimento ela carrega. Justamente é isso que me move atualmente. É saber que eu preciso mostrar para as pessoas como elas podem sair dessa fase, tendo sucesso, prosperidade e felicidade. Eu já disse para vocês que 30% da população mundial vive acima do padrão médio de vida para a cultura delas e que 30% da população mundial faz planejamento para a sua vida e para seus negócios. Ou seja, 30% das pessoas saem do sonhador para o planejador. O resto entra na fase de sofrimento, a fase bumerangue, e se perde. Pior, uma grande maioria que entra na fase bumerangue continua insistindo no erro, pois caem na etapa do perdedor. Entram na fase bumerangue através do procrastinador, refazendo todo o ciclo de dor e fracasso. Eu acredito que não precisa de muito esforço para você nomear algumas pessoas que você conhece que não se encontram na vida. Tudo que fazem dá errado. Aí dizem que a vida é injusta, não param para avaliar os erros e continuam errando. Quem sabe com todo esse conhecimento que você está adquirindo agora, com esse curso, você possa ajudar essa pessoa a sair da lama e seguir em frente. Você pode, você consegue. Tente. A etapa do planejador é aquela que a pessoa vai planejar como conquistar suas metas, seus objetivos. Vai planejar como colocar em prática o seu projeto de vida e de seus negócios. Vai planejar o melhor caminho onde as dificuldades serão as menores e com isso a dor será menor. Vai planejar o tamanho da dor. Uma das poucas vantagens de quem experimenta a fase bumerangue e sai da etapa do perdedor para a fase planejador é a experiência de como não errar mais. É a experiência de ter vivenciado na prática o que não dá certo. Apesar de ser uma das vantagens, quem quer sofrer e passar por toda essa dificuldade da fase bumerangue? Somente quem não conhece como funciona o ciclo da superação. Concordam comigo? O planejador é aquele que tem os pés na terra e a cabeça nas estrelas. É capaz de sonhar sem ter medo de seus sonhos. São idealistas que transformam seus sonhos em metas. Pessoas práticas que conseguem transformar suas metas em realidade. É aquele que consegue criar em torno de si um ambiente de entusiasmo, de liberdade, de responsabilidade, determinação, de respeito e de amizade. É tão racional que consegue entender que a sua realização pessoal está atrelada à vazão de suas emoções, pois é nas emoções que encontramos a razão de viver. O planejador deixa de sonhar com dor por não realizar e foca na solução para minimizá-la, até mesmo para não a sentir. E o remédio é um planejamento detalhado para a sua vida pessoal e para os seus negócios. Projeto de vida para a vida pessoal, planejamento estratégico para os negócios. A gestão de empresas, a gestão dos negócios é feita por pessoas, por gente. A empresa tem uma razão social que muitos imaginam ser o nome da empresa, porém é muito mais que isso. A empresa tem uma razão para existir na sociedade, por isso uma razão social. A empresa é um organismo vivo, formado por pessoas.
Sendo assim, sempre será necessário que o gestor, empresário, empreendedor, que todas as lideranças e equipes desenvolvam seu projeto de vida, pois dará sustentação emocional para desenvolver o planejamento estratégico da empresa. O planejador vai planejar como conseguir realizar o seu sonho, a sua meta, o seu desejo, o seu objetivo, como queira definir. Com isso, vai definir o caminho a seguir, quando seguir, com quem seguir e como fazer esse caminho, conjugando as áreas da sua vida para que elas trabalhem como uma engrenagem e para que a vida tenha sentido. Mas como ninguém está sozinho no mundo, é preciso compartilhar o seu sonho, que é a próxima etapa da fase flecha. Eu quero cruzar com você um dia ou receber um e-mail seu ou um vídeo me dizendo o quanto ter feito esse curso foi importante para você. Agora então, vamos à etapa do compartilhador. Que é aquela pessoa que compartilha a sua dor com outras pessoas que têm o mesmo sonho, as mesmas metas, que têm a mesma dor, que têm os mesmos desejos. Quando você faz o planejamento estando na fase do planejador, você ainda estará trabalhando de forma individual, pois os sonhos são seus e precisam ser conquistados, ser possíveis e reais dependendo somente de você. Na etapa do compartilhador, você depende de outras pessoas que irão partilhar esse sonho com você e que irão criticar, mostrar caminhos diferentes, falar de experiências, te defender, mostrar outros caminhos. Já ouviram a frase, sozinho você pode chegar mais rápido, mas em bando você pode chegar mais longe? Para conquistarmos o sucesso, precisamos de DDG, disponibilidade, dinheiro e gente. Essa habilidade de compartilhar é importantíssima para você ter uma equipe forte e duradoura, pronta para superar todas as dificuldades. É importante para liderar e ser liderado. E todos somos líderes, em menor ou menor grau, em alguma área de nossa vida. Algumas pessoas me dizem, principalmente no ambiente corporativo, que temos que tomar cuidado com o que falamos para outras pessoas. Em parte é verdade, porém, acreditar e confiar nos outros não significa contar nossos desejos mais íntimos ou estratégias de ouro. Significa acreditar que as pessoas que admiramos, seja no ambiente profissional, espiritual, social ou familiar, cada uma delas tem um lado de ser luz. E se estivermos abertos mentalmente e espiritualmente, podemos aprender muito, até mesmo com o lado sombra que também existe em cada uma das pessoas, assim como existe em nós. Planejando seus sonhos, colocando em prática e compartilhando, você estará preparado para o sucesso, para a superação. Chegamos à etapa do superador, aquele que aprendeu a passar por cima de todas as dificuldades, encarando como desafios superáveis. O superador é aquele que tem o foco na solução e não no problema, por isso nem mesmo sente a dor das dificuldades. Para o superador, a dor dos desafios físicos, emocionais, espirituais que os obstáculos da vida nos impõem servem como sinal de alerta para que sempre estejamos ligados, focados naquilo que queremos buscar. O superador navega no ciclo com habilidades técnicas e comportamentais diferenciadas. No início desse nosso bate-papo, eu falei para vocês que eu tive que buscar 3 ferramentas para chegar na etapa da superação. Relacionamento, a capacidade para conviver com pessoas e ser aceito pelo grupo e ainda de estar bem comigo. Resiliência, engolir sapos e fazer pratos saborosos com eles. E último, autoridade, construir a minha autoridade para que as pessoas me admirassem e precisassem de mim. Compreendendo e agindo sobre as etapas do ciclo da superação, adquirimos essas 3 ferramentas e estamos aptos a passar pelas maiores dificuldades, superando uma a uma. Não significa que você, chegando à etapa do superador, não terá mais problemas e dificuldades, mas sim que terá as habilidades para transpor esses problemas e dificuldades, muitas vezes nem mesmo percebendo que está em algum momento de dificuldade.
Caímos, levantamos e seguimos em frente e sempre um nível acima do que estávamos antes. Um dos mestres da minha vida dizia: caia 7 vezes, levante 8, mas sempre um passo à frente, ocupando mais um espaço no caminho de seus sonhos. Agora, o grande diferencial é a resiliência. Engolir os sapos e fazer pratos saborosos com eles. Na física, resiliência é a capacidade que determinado material tem de voltar a seu estado inicial após sofrer grande pressão. Na psicologia, resiliência é a capacidade das pessoas em manter o equilíbrio quando submetida a forte pressão. Resiliência é um termo oriundo do latim resiliens, que significa voltar ao normal. Como exemplo, vamos ao arco, do arco e flecha. A corda que está presa nas duas extremidades do arco é usada para arremessar a flecha e necessita ser puxada para trás. Após arremessar a flecha, a corda volta ao seu estado normal. O quanto ela aguentar ser esticada e voltar ao seu estado normal mais rápido, será a sua resiliência. E quanto mais aguentar ser esticada, maior será a sua resiliência. Sendo assim, quanto mais resiliente uma pessoa é, mais alta ela será lançada e mais rapidamente atingirá seu alvo. Entenderam a importância? Entenderam por que coloquei no nome da fase flecha no ciclo da superação que te leva mais rápido ao sucesso? Pois bem, de um tempo para cá, o termo resiliência passou a ser amplamente utilizado como característica de personalidade de um profissional. Se a pessoa tem alto grau de resiliência, ela aguentará trabalhar sob muita pressão sem que isso afete o seu psicológico. E naturalmente, passada a pressão, ela voltará ao seu estado normal como se nada tivesse acontecido. Quanto mais resiliente, mais blindado contra a negatividade a pessoa estará. Você é um superador. Estou muito feliz, muito mesmo. O exercício agora é você colocar em prática tudo o que aprendeu, pois aprendizado sem ação é igual a fracasso. No meu curso, o Ciclo da Superação, que tem exercícios práticos e reflexões sobre cada etapa para que você identifique com mais facilidade onde está e como superar-se, eu conto uma história e no final eu dou 3 conselhos. Aqui, para encerrar esse momento, eu vou direto nos conselhos. 1. Acredite em você e acredite que seus sonhos podem se tornar realidade. 2. Você tem o poder da ação. Haja a partir de agora, colocando em prática tudo o que aprendeu e continue a buscar conhecimentos construindo a sua autoridade. 3. Viva cada dia como se fosse o último. Ame mais, ria mais. Só você pode partir o pão da sua vida recheado de sucesso, prosperidade e felicidade. Muito obrigado por ter compartilhado o seu tempo comigo. Se quiser falar sobre algum tema relacionado a essa aula, aproveite os links e as linhas de relacionamento através dos meus contatos e fale comigo. Não deixe de mandar a sua opinião e comentários sobre essa aula. Você é um superador. Parabéns! Espero muito ter você em meus eventos. Meus contatos estão em algum lugar aqui deste tema desta aula. Muito obrigado, que o Mestre do Universo esteja sempre com você.